Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E sim, hoje a gente vai falar sobre um tema que surgiu do nada nas redes sociais, mas sempre é bom dizer, que é sobre uma reportagem que o Gabriel do Amaral falou. Eu quero falar um pouquinho mais, eu quero explorar um pouquinho mais essa reportagem, até mesmo pensando muito nos rivais, tá? Ou quer dizer, no rival, entre aspas. Então, quer saber mais? Vem com o pai que você vai gostar, tá bom? Sobre a reportagem, é a reportagem dada pelo Gabriel do Amaral, do canal Raiz Tricolor. E para quem não sabe, dentre todos os jornalistas de plantão, o Gabriel Amaral tem várias pessoas que realmente são olhos e para todos os lugares e tudo mais, tá bom? Então, bora! A reportagem do Gabriel Amaral afirma ser Diniz em um almoço junto com o representante do Fla. Eu vou ler aqui. A foto de Fernando Diniz e seu empresário Juliano Bertolucci com Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, é verdadeira e atual. Ou seja, atual a gente tem que pensar que a foto foi tirada em 10 de novembro de 2022, que foi a data que ele transmitiu essa informação. Porém, apurei que foi uma mera causalidade. Calma. Então, é verdadeira e atual. Ponto. Calma que eu vou falar sobre esses dois pontos aqui. Então, realmente falando, mesmo que não seja um contato, mesmo que não seja nada, teoricamente falando, houve sim algum tipo de conversa entre o Flamengo, mesmo que se negue, e o Fernando Diniz. Vamos com calma, não vamos se precipitar sobre as outras falas. Eu quero deixar essas outras falas para depois, tudo bem? Então, a primeira coisa é, realmente falando, houve uma situação de encontro. O que significa encontro na psicologia? Que quando uma e outra pessoa estão no mesmo local, ou estão justamente consonantes, quer dizer, estão ali juntas, realmente conversando ali, tá bom? E partindo dos mesmos sentimentos, ou se não tivesse um desencontro, aí é diferente. Então, houve sim um encontro entre o vice-presidente de futebol do Flamengo e Fernando Diniz, com o empresário do Fernando Diniz. Tá? Então tá bom. Aí eu me pergunto o seguinte: Diniz, caberia no Flamengo? Bom, caberia no Flamengo. Eu não acho que, tipo, o pessoal lá da Gávea não queria Diniz. Eu acho que gostam muito do Dorival Júnior e tudo mais, mas em torno do que acontece, do que foi mostrado, por exemplo, nos dois jogos, para mim é muito melhor o Fernando Diniz do que o Dorival Júnior. Novamente, o Dorival Júnior ele ganhou porque ele tem um elenco de estrelas, um elenco que apenas 3 jogadores do Flamengo dá o elenco total do Fluminense. Então, eu acho normal isso tudo. Mas caberia tranquilamente. Claro, você teria justamente ali uma situação bem específica, que é o seguinte. Isso daí que eu quero que vocês entendam. Por que Dorival Júnior está dando muito certo e por que Paulo Souza deu muito errado? Porque o Paulo Souza, quando ele deu muito errado, quando ele foi pro Flamengo, ele não sabia que o Flamengo é puro ego. É pura situação de realmente você tá tendo que conversar com todos e se colocar abaixo de todos. O Dorival Júnior, ele já teve esse tipo de situação. Ele pôde trabalhar a partir disso. Que foi lá no Santos. Se lembra aquele Santos do Neymar e do Ganso? Lá atrás, que o Ganso falou não, que o Neymar falou não, e que o Dorival Júnior tinha que se virar para colocar outros jogadores, mesmo ele querendo se defender para ficar tranquilo. Se lembra lá atrás sobre também diversas situações também do próprio Santos que também deram problema? Então, ele soube contornar isso tudo. O que ele aprendeu lá atrás no Santos,
ele está aplicando no Flamengo. É por isso que o Dorival Júnior não dá certo em nenhum outro clube. Porque todos os outros clubes ele é fraco. No Flamengo ele é forte. Porque ele só precisa mesmo administrar o ego. Como ele já sabe fazer isso, ele se torna um dos melhores técnicos do Brasil. Então sim, eu acho que sim, teria a vaga no... O Diniz teria a vaga. Muito por conta disso também. Eu acho que ele sabe também administrar o elenco. E até faz melhor do que o próprio Dorival Júnior. Então, na minha concepção, sim, teria como ter o Diniz no Flamengo. Você, torcedor do Fluminense, aceitaria a ida do Fernando Diniz pro rival? Claro que não, né? Pô, eu gosto muito de implicar para vocês, né? Até mesmo tentar compreender do que vocês acham sobre essa conversa que teve com o Fernando Diniz e o seu empresário, com o Marcos Braz. Então, sim, você aceitaria ou você não aceitaria isso? É importante isso. Porque, beleza, vamos imaginar que Diniz, nesse conversa aí, eles falarem sobre o Diniz ir pro Flamengo. Como é que seria a relação? Eu acho que a gente tem que pensar em três, né? Três relações. Que eu sempre falo muito quando é em contratação. Que é gestão, jogadores e torcida. E eu acho que se a gestão do Fluminense não ficasse ligada e deixasse o Diniz embora, a gestão ia ficar muito mal, ainda mais perto da eleição, que poderia ser justamente um verdadeiro desastre para o Mário Bittencourt se tornar o reeleito. No caso da torcida, a torcida realmente não ia aceitar de jeito nenhum a situação e iria ficar muito puta com o Fluminense. Eu acho que poderia até mesmo ter um desmanche completo no próprio sócio-torcedor e até sócio do clube, quem torce para o Fluminense de verdade. E a outra é sobre os jogadores, que eu acho que os jogadores encarariam isso daí muito mal. Ganso, Cano e companhia. Assim, pô, sério que você montou todo esse time aqui para depois você ir pro rival? Então, para mim, só seria uma relação de perca e perca. Não seria de ganho e perca, ou ganho-ganho. Seria de perca e perca. Tanto para Fernando Diniz, quanto também para os outros, quanto para o Fluminense. Antes de continuar falando sobre esse vídeo, eu queria até dar uma explicadinha depois com o torcedor do Flamengo e depois terminar do que aconteceu de real. Terminar a frase ali, tá bom? Antes de continuar, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro faz o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Isso daí vai me ajudar no engajamento no meu canal. É impressionante que eu só tenho engajamento dos torcedores do Flamengo, mas torcedores do Fluminense eu não tenho. Eu não tenho. Beleza? Então, eu tô tentando trabalhar com o Fluminense, eu tô tentando mostrar para vocês a realidade da situação e vocês parecem que não querem. E a segunda coisa se inscreva no canal. Cara, eu tô sonhando aqui chegar até 90 inscritos até o final desse campeonato, que é amanhã. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Fico por aqui não. Muito obrigado a todos que assistiram. E bora pro vídeo, porque a gente vai gostar muito, tá bom? Bora. E aí eu te falo o seguinte, será mesmo que nessa conversa em si não tenha dado justamente uma ideia do tipo, Dorival Júnior já está indo para a seleção brasileira e eles querem um técnico para amanhã? Eu acho interessante isso, porque eu acho que isso aí não foi tão bem explorado. Mas o Flamengo, será que já tem alguma conversa, mesmo que entrelaçada, da seleção brasileira com o Dorival Júnior? Porque do tipo, vamos analisar aqui. Eu só vou analisar 5 técnicos, que são justamente dos 5 primeiros colocados. Vamos dizer logo de mente que a seleção brasileira continue com aquela experiência de que só pode ser técnico brasileiro. Então, dos 5 primeiros lugares, 2 já seriam mortos, que seria o Victor Pereira, que é português, e o Abel Ferreira, que é português também. Então só teria 3 nomes.
Mano Menezes, que já foi testado, eu não acho que ele vai continuar. Quer dizer, e eu não acho que ele teria vaga na seleção brasileira, porque senão ia ser tudo aquele pensamento de pessimismo no jogo, no Brasil. E aí só teria dois: Fernando Diniz ou Dorival Júnior. O que eu tô te falando é o seguinte: olha só o que eu tô falando. Então, se a gente pegar os 5, se você quiser até pegar o próprio sexto, que é o Atlético Paranaense, cara, não dá certo. A conta não bate. A conta não tá batendo. Pode ser o Cuca, mas o Cuca tá mal. O Cuca viu justamente que possivelmente poderia ser o Dorival Júnior e foi pro Atlético Mineiro. Porque ele também tinha alguma informação. Então, ou seja, tem muita informação que a gente até agora não sabe desse bastidor em si. Eles podem até o Gabriel Amaral pode até afirmar A, mas a gente não sabe de toda a informação. Tá bom? Então, agora vamos falar sobre a realidade. Vou novamente ler a primeira parte e a gente vai ler o restante, tudo bem? Afonso Fernandes e seu empresário Juliano Bertolucci, com Marco Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, é verdadeira e atual. Porém, apurei que foi uma mera casualidade. Diniz e Juliano almoçavam quando foram avistados por Braz, que até a mesa deles para cumprimentá-los. Ou seja, foi uma postura do Marcos Braz e os outros dois já estavam almoçando. Inclusive, vamos para o lado aqui. Inclusive, o treinador entrou em contato na mesma hora com a diretoria do Fluminense para relatar o fato e retirar qualquer ruído que pudesse causar. Fernando Diniz está em processo de renovação contratual, mas, nas suas próprias palavras, a eleição é algo importante para ele. Novamente, falando sobre como que o Mário Bittencourt está enforcando e falando: ó, se você não votar em mim, o time vai parar para a Série C. Compreende? O que eu tô falando para vocês é o seguinte, deixa eu comentar aqui para vocês uma coisa. Você tá vendo tudo que tá acontecendo. Você tá vendo que mesmo não tendo ruído, na minha concepção tem ruído até demais. Você tá vendo que realmente o Mário Bittencourt já ganhou essa eleição até mesmo por conta de base de ameaça. Eu não tô falando que a ameaça é ruim. Tô falando que o Mário Bittencourt, como gestor, ele é mediano. Mas como político, ele é um dos melhores do clube. Ele não perde para nenhum gestor, para nenhum político existente que teve no Fluminense. Ele sabe justamente como dominar as pessoas. Ele sabe como fazer isso tudo. Entende? Talvez a gente vai ver um Reinaldo para agradar o Fernando Diniz, para o Fernando Diniz falar assim, então eu vou ter o jogador que eu quero. Interessante, hein? Interessante, hein? Então eu quero que vocês observem, por favor. A partir do último jogo, eu quero que vocês parem de parem de só ficar vendo seleção brasileira e comecem a ficar vendo o Fluminense, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faz o triplo se quer, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.